Então, galera, vamos começar aqui o tópico teoria de conjuntos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver da teoria de conjuntos é o seguinte: é como um conjunto se apresenta. Então, é a apresentação de um conjunto. Um conjunto, ele vai ter várias formas de se apresentar. Mas dessas formas, três podem se destacar. A primeira é aquela que já conhecemos. É uma letra maiúscula e aqui os elementos estão dentro das chaves. Então vão estar aqui separados por vírgula. Então nesse conjunto aqui, eu coloquei as vogais. Então, a primeira apresentação já é trivial. A segunda é através de uma propriedade. Como assim, Anderlan? Propriedade. Ele vai colocar assim, vou dar um exemplo. Então, ao invés de ele dar a apresentação por chaves, como foi aqui no tópico A, ele vai querer que você leia a propriedade e interprete. Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Que nesse nosso conjunto, o elemento x pertence a n. N é o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais começa no zero e vai até o infinito. Aí ele fala assim, essa barrinha aqui se chama tal que. É só uma curiosidade. Tal que x é menor do que 7. Então, quais números naturais são menores do que 7? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Repare que após interpretar a propriedade, a gente volta para a descrição da letra A. A gente consegue dispor em chaves. Beleza? Tranquilo, né? C é através do diagrama de Venn. Nós vamos ver daqui a pouco. O diagrama de Venn, eu vou pegar o conjunto e vou colocar aqui numa zona assim circular e colocar os elementos aqui dentro. Então eu estou pegando lá aquele conjunto lá, estou botando aqui. Então o diagrama de Venn é isso, colocar nessa forma aqui elíptica aí. Tranquilo? Então essas aí são as principais formas de aparecer um conjunto. E também temos que ficar ligado na forma de intervalo. Mas intervalo eu vou deixar para falar um tópico à parte, porque ele requer uma prioridade maior. Tranquilo? Então agora vamos começar a teoria propriamente dita. A primeira coisa que nós vamos estudar é o que nós chamamos de relação de pertinência, ou como utilizar o pertence e o não pertence. Então vamos lá. Vou botar aqui, fazer a separação aqui. Beleza. Então o primeiro tópico é esse. É o tópico relação de pertinência. Que são os símbolos pertence e não pertence. Então como é que eu vou, quando é que eu vou utilizar essa simbologia? Você vai usar a simbologia de pertence quando eu estiver relacionando um elemento com um conjunto. Anderlan, beleza, mas como é que isso se aplica? Vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui um conjunto B qualquer. A primeira coisa que você vai fazer para reconhecer os elementos de um conjunto
é apagar as chaves da esquerda e da direita. Então tudo que sobrar são os elementos. Então meus elementos são esses aqui que eu estou destacando de marrom. Então tudo isso aqui são os meus elementos. Então a primeira coisa que você faz é apagar, é tirar as chaves da esquerda, a mais à esquerda e a mais à direita. Então tudo que sobrou aqui são os meus elementos. Então todos esses camaradas aqui vão estar pertencendo ao conjunto B. Então o que eu tenho que tomar cuidado? Vamos lá? Como é que isso cai em concurso? Repare que o 1 ele é um elemento e B é um conjunto. Quando eu tenho um elemento relacionado ao seu conjunto, eu uso a simbologia de pertence. Agora, olha só como é muita pegadinha. Você tem que tomar um cuidado muito especial. O aluno desavisado, ele vê essa afirmativa aqui, ó. Ele olha rápido para o conjunto B e vê o I. Aí fala assim, I, espacinho B. Ele bota I pertence a B. Gente, isso aqui está errado. Por que isso aqui está errado? Porque eu comentei com vocês que tudo que está aqui em azul são os meus elementos. Então o correto será I com as chaves pertence a B. Então, tudo que sobra após apagar as chaves são os elementos. E os elementos vão pertencer ao respectivo conjunto. Isso é relação de pertinência. Ah, Wanderlan, eu posso ter um elemento com chaves? Pode. Como pode? Então, isso aqui é um elemento. Beleza? Tranquilo, né? Foi? Esse aí. Agora, nós vamos aprender o que a gente chama de conjunto das partes. Então, a gente vai aprender agora o tópico conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes, ele vai me dar o total e vai me dizer quais são. Mas o total e quais são o quê? O total e quais são os meus subconjuntos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia é que um determinado conjunto A, ele pode ter uma quantidade P de A. Então, A é o meu conjunto. E P de A vai me dizer quem são os meus subconjuntos. Beleza? É como se tivesse uma casa. A casa completa é o conjunto A. E os cômodos, banheiro, sala, cozinha, são os subconjuntos de A. É o como se forma a casa. Então a primeira coisa que a gente vai aprender é como determinar o total de subconjuntos. Para determinar o total de subconjuntos, a gente vai usar essa fórmula. 2 elevado a n. Onde n, uma poder um expoente, é o que? O número de elementos do conjunto. Então vamos fazer aqui dois exemplos. Eu tenho aqui o conjunto B. E tem aqui o conjunto D. Primeira coisa, vamos determinar o total de subconjuntos. Então, como eu falei aqui em cima, eu vou determinar o P de B, as partes de B, e aqui o P de D, as partes de D. Então, é só usar a fórmula 2 elevado a n. N é a quantidade de elementos. Quantos elementos tem B?
2. Quantos elementos tem D? Tem 3. Agora é só fazer a potência. Dá 4, é que dá 8. Então B tem 4 subconjuntos e D tem 8 subconjuntos. Então, a primeira tópico que eu comecei esse assunto já está ok. A gente já sabe determinar o total usando a fórmula de subconjuntos. Beleza. Agora a gente vai aprender a determinar quais são, como montar. Então, antes de aprender, a gente tem que ver duas observações. A primeira, o conjunto vazio. O conjunto vazio, normalmente, ele é representado de duas formas, ou zero cortado, ou uma chave vazia. E temos aqui o próprio conjunto. O que quer dizer essas duas observações? O conjunto vazio e o próprio conjunto. O conjunto vazio e o próprio conjunto, eles dois juntos, serão subconjuntos universais. O que quer dizer subconjunto universais? Quer dizer que qualquer conjunto terão o conjunto vazio e o próprio conjunto como subconjunto. Caramba, Anderlan, não entendi nada. Vamos ver na prática. Vamos pegar os conjuntos aqui ao lado, que foi o B, 3 e 7. E o D, 4, 5 e 8. Utilizamos as fórmulas e vimos que B tem 4 subconjuntos. Agora a gente vai determinar quais são esses subconjuntos. Como é que P de B? Repare que tanto B, que representa o conjunto, e P de B, que vai representar os meus subconjuntos, vão ter uma chave. Então o que você faz? Quem é o primeiro subconjunto universal? Vazio. Então bota aqui. Agora você vai pegar os elementos unitários. Como assim unitários? Por exemplo, o 3. Você vai botar aqui. Repare que tem que botar com chave. Estou botando em vermelho. Depois, o 7. E por último, o próprio conjunto. Repare que o que está em vermelho são os meus subconjuntos. Então, eu sempre começo com vazio e sempre termino com o próprio conjunto, porque eles são subconjuntos universais, vão estar presentes em qualquer subconjunto. Então, vazio, o unitário 3 e o unitário 7 e o próprio B, todos esses camaradas em vermelho são os subconjuntos de B. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos fazer o D. Mesma coisa. Vamos fazer o P de D. Vamos começar com quem? Com vazio. Agora vai pegando os unitários. 4, 5 e 8. No conjunto P de B, eu não precisei pegar o 2 a 2. Por quê? O próprio B tinha dois elementos. Agora eu vou pegar o 4 e o 5, o 4 e o 8 e o 5 e 8. Olha quantos subconjuntos que eu tenho por enquanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repare que esses camaradas aqui com dois elementos representam um único subconjunto. Falta agora quem? Falta o próprio. Quem é o próprio D? 4, 5 e 8. Agora eu vou botar aqui de azul para mostrar a vocês que todos esses camaradas aqui são os subconjuntos do conjunto D. Pô, Anderlan,
Beleza. Por que é importante a gente ter isso? Toda vez que eu tiver um conjunto e o seu subconjunto, eu vou utilizar a simbologia C, que é chamado de está contido. Então esse Czinho quer dizer está contido e esse C cortado não está contido. Então, no nosso conjunto B, vão estar contidos todos os subconjuntos vermelhos. Por exemplo, vazio está contido em B? Sim. Esse unitário 7 está contido em B? Sim. E se tivesse assim, 7 espaço B? Reparem que o 7 sozinho não é subconjunto. O 7 sozinho, quando eu apago as chaves de B, é um quê? É um elemento. Então, se ele é um elemento, ele não usa contido, ele usa pertence. Então, é aqui que está a jogada. Eu enxergando meus subconjuntos, automaticamente sei que eles vão estar contidos. Então, qual uma teoria, uma observação muito boa? O vazio e o próprio conjunto sempre vão estar contidos num determinado conjunto. Beleza? Ah, Anderlan, quer dizer que o conjunto D está contido dentro dele mesmo? Sim. Quer dizer que o vazio está contido em D? Sim. Por causa daquelas duas observações. Então, é uma forma mais rápida de enxergar o que nós chamamos de relação de inclusão, que é nada mais nada menos que essa ideia do estar contido. Então, toda vez que você escutar essa palavra estar contido, você tem que lembrar dos subconjuntos, eles que estão contidos. Beleza?